Deve ser mais chuvoso que o do ano passado e com ele, é claro, vários transtornos. 80 ocorrências como queda de árvores e muros já foram registrados em BH só nos últimos 4 dias. O que mais assustou foi o deslizamento do muro de um prédio que fica no bairro Buritis. Uma moradora teve que deixar seu apartamento. Nessas imagens dá para ver o estrago no local, com paredes quebradas e barro no chão. O local será monitorado pela Defesa Civil até amanhã. Histórias desse tipo sempre se repetem. Por isso, quando chega a época de chuva, muitos moradores de alguns bairros ficam em atenção. Sempre no período chuvoso a gente sempre tem mais medo. Ainda mais que aqui tem muito morro, né? Geralmente alaga, né? Já morreu uma criança ali com enxurrada. E justamente para prevenir qualquer problema que o André, síndico do prédio ao lado que aconteceu o deslizamento, tomou algumas medidas de segurança. A gente tem a preocupação de não descarregar toda a água pluvial na rede. Então nós temos um sistema de captação própria do nosso prédio, que são 5 caixas d'água de 10 mil litros cada, e essas caixas elas duram praticamente o ano inteiro. Em setembro a gente faz uma análise toda no sistema, a gente limpa as canaletas, nós trocamos toda essa tubulação para não ter nenhum problema de vazamento. E o André tem toda a razão em criar essas medidas de prevenção. Afinal, a expectativa é que chova mais de 220 milímetros só neste mês. E aí não tem jeito, áreas como esta correm sério risco de desabamento. Segundo a Defesa Civil, mais de 160 pontos de risco já estão sendo observados aqui em Belo Horizonte. A gente tem 167 pontos monitorados na cidade. Desses 167, nós temos áreas que são risco de dengue sérios, nós temos áreas de risco construtivo, que são casas que apresentam trincas. É muito importante a manutenção de todos os sistemas de drenagem, não só em prédios, em áreas de relevo como essa que nós estamos, mas em todas as áreas da cidade. É importante que esteja desentupido não só canos, caixas de passagem, até as calhas. Esse tipo de ocorrência é responsabilidade dos síndicos e dos moradores. E todo cuidado é necessário para evitar grandes deslizamentos, como ocorreu em 2012, quando um prédio desabou e 2 edifícios precisaram ser interditados. Hoje, o mau tempo também prejudicou o funcionamento do aeroporto de Confins. Logo pela manhã, já eram 32 voos atrasados e 1 cancelado. E as chuvas causaram também alguns alagamentos aqui em Belo Horizonte. Nós estamos agora no bairro Pilar, próximo ao bairro Olhos d'Água, e dá só uma olhada, o tanto de água nessa rua, ela ficou completamente alagada e um carro parcialmente submerso. O coronel da Defesa Civil falou sobre a importância da população que mora em áreas de risco ficar em estado de alerta. A gente tem um trabalho de treinamento com eles, que é feito antes do período chuvoso. Nós temos os núcleos de defesa civil, os núcleos de alerta de chuva, que são treinados em conjunto com a Urbel. Nós emitimos alertas precoces, como recomenda a ONU, através de SMS. E temos também um trabalho em conjunto com o Corpo de Bombeiros, uma interseção muito grande com o Corpo de Bombeiros, para que esse trabalho seja mais capilarizado e mais oportuno possível. Uma explosão de uma usina siderúrgica deixou 3 mortos e 1 ferido em Ouro Branco, na região central do estado. Luciana Viana tem as informações. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Ainda não foram identificadas as causas da explosão na usina em Ouro Branco. Essa explosão ocorrida na tarde de ontem. Os trabalhadores, 3 mortos e 1 ferido, eram funcionários de uma empresa terceirizada e eles estavam trabalhando na manutenção de uma torre de gasômetro quando houve a explosão, por volta das 4 horas da tarde de ontem. Em nota, a usina e a empresa terceirizada informaram que estão prestando assistência às famílias das vítimas e trabalham para apurar a causa desse acidente. Já o Sindicato dos Metalúrgicos afirma que vai exigir a formação de uma comissão com representantes tanto das empresas quanto do sindicato para acompanhar a investigação das causas da explosão e também de acidentes ocorridos anteriormente, para que medidas sejam tomadas imediatamente. Gisele. É isso aí, Lu. Obrigada pelas informações. O suspeito de matar uma jovem de 17 anos no Triângulo Mineiro foi preso na madrugada de hoje. A família da adolescente está inconformada com o crime. Segundo os parentes, foi Júnior Vieira Machado quem matou a garota. Ele e Larissa tiveram um relacionamento durante 2 anos.
O ex-namorado de Larissa chegou de surpresa na casa da avó da garota. Ele estava armado e tirou a menina de dentro de casa. Levou para aproximadamente um quarteirão de distância. Inconformado com o fim do relacionamento, ele executou Larissa com 7 tiros. A avó de Larissa presenciou tudo. Ela viu quando Júnior invadiu a casa e levou a menina à força. Ela não consegue segurar o choro quando as cenas insistem em voltar na memória. Chegou lá na casa dela de manhã cedo, começou a espancar ela lá. Aí meu menino pegou ela semi-nua na rua, pôs ela na moto, levou ela em casa, mas ninguém sabia que ele estava com arma. Arrancou ela do banheiro, ela saiu na frente andando assim, lá atrás com o revólver na mão. E falou para nós que não era para nós chamar ninguém, era muito cedinho, mas um vizinho na rua chamando a polícia toda hora, mas não foi, a polícia não foi. Ele só virou a esquina assim, nós escutamos os disparos de tiro. Deu 3 tiros na cabeça dele, deu 7 tiros nela. Na verdade, foi 7. E até agora ninguém, não teve uma polícia lá para falar se está procurando, se não está, nem nada. Vai ver aqui, ver se fala com o delegado. A filha da Viviane não pôde viver a tempo de realizar o sonho de ser a aeromoça. Olhar para as fotos de Larissa é pensar em toda a história interrompida. E a história da família agora continua faltando um pedaço. Eu estava como amigo, só que ele não aceitava a separação. Aí ela estava namorando já há 5 meses com outro rapaz. Linda, carinhosa, amorosa. Ajudava tanto eu dentro de casa. Só ficava em casa, ia para a escola. Direitinho, o ano que vem ela ia terminar o 3º ano. Ia fazer curso de aeromoça. As lembranças falta de ter matado a minha filha desse jeito. O Black Friday é só na semana que vem, mas já tem loja fazendo promoção. No próximo bloco você vai ver. Tem também o futebol. Cruzeiro e Atlético treinam para os próximos jogos dessa semana. Os detalhes já depois do intervalo. Agora o futebol. Apesar de ter poucas chances de ser campeão brasileiro, o que não falta é motivação no Atlético para encarar o Palmeiras nesta quinta-feira. Antes de encarar o Palmeiras, o técnico Marcelo Oliveira decidiu fechar os treinamentos na Cidade do Galo. De falar a verdade, todo mundo faz isso hoje, né? A maioria dos treinadores. É uma surpresa que eles querem fazer. A 4 rodadas do fim do Brasileirão, o Atlético está a 10 pontos do líder Palmeiras e tem chances remotas de título. Apesar disso, o que não falta por aqui é motivação para o jogão desta quinta-feira. Primeiro porque o Atlético venceu o Palmeiras fora de casa no primeiro turno e tirou uma longa invencibilidade do Verdão. É a oportunidade de garantir o 100% de aproveitamento contra o líder do campeonato. Motiva, porque é um clássico, né? Jogar contra o Palmeiras, todo mundo quer jogar, é sempre bom. É um jogo de 2 grandes equipes. Além disso, o Atlético busca o G3 do Brasileirão, que dá uma premiação maior e a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Nosso pensamento é ficar entre os 3 que busca a classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Então, a gente vai buscar esse G3 até o final e é um jogo muito importante por se tratar de um jogo contra o líder, né? Então, a gente vai buscar a vitória desde o início do jogo. Nesta reta final de temporada, o objetivo é vencer e embalar. Vem aí a decisão da Copa do Brasil. Sem dúvida, eu acho que cada jogo é um novo aprendizado, né? Existem novos erros, novos acertos, melhorias. Então a gente vai usar esses jogos para poder estar da melhor maneira possível para o jogo da Copa do Brasil. E depois de 3 anos no Atlético, o meia argentino Dátolo anunciou hoje que não vai jogar no clube na próxima temporada. O contrato dele termina agora em dezembro e não deve ser renovado. Segundo o jogador, a decisão da não permanência em Minas é da diretoria do clube. Já a diretoria de comunicação do clube informou que não recebeu nenhum comunicado da presidência sobre a questão do jogador. A armação de jogada será o principal problema do Cruzeiro para o jogo de amanhã contra o Sport Recife. A Raposa precisa de um empate para se garantir na Série A do Brasileirão do ano que vem. Olá, um abraço a todos. O Cruzeiro tem um problema de criatividade para resolver até o jogo desta quarta-feira diante do Sport Recife. É que os principais jogadores ligados à criação de jogadas da equipe estão fora da partida. Na verdade, a Arrascaeta ainda é uma interrogação. O uruguaio que estava a serviço da sua seleção desembarca em Recife às 4 horas da tarde. A bola rola às 9h45 e, portanto, não se sabe ainda se ele terá condições de jogo. Vai ter aquela conversa com Mano
Menezes e também toda a comissão técnica para saber se terá ou não condição de enfrentar o Leão da Ilha. Portanto, fica até aquela dúvida se o treinador cruzeirense vai ou não mudar o esquema tático. Se 3 volantes, por exemplo, passa a ser ou não uma possibilidade para o jogo. Acredito que ele ainda vai definir ainda, vai optar ainda pela melhor opção, pelo que ele tá vendo o jogo, que ele está sentindo nessa partida. Acho que jogando com 2 ou com 3 volantes, independente disso, a gente possa fazer um bom jogo, se apresentar bem e ficar de olho nesses espaços assim. O Cruzeiro precisa pontuar. Um ponto livra o time matematicamente do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Mas o discurso na Toca da Raposa 2 é de buscar a vitória fora de casa. E a gente volta a falar da chuva aqui na capital para fazer uma atualização da situação agora. Uma encosta desmoronou no bairro Novo São Lucas, na região leste de Belo Horizonte. E direto da rádio Band News FM, Dimara Oliveira tem as informações. Boa noite para você, Dimara. Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. O sol até deu ar da graça agora no finalzinho da tarde, mas a previsão ainda é de muita chuva em Belo Horizonte e na região metropolitana. Essa ocorrência que você se referiu no bairro Novo São Lucas, na região leste de Belo Horizonte, segundo os bombeiros, parte de uma estrutura de parede de contenção de cimento desabou. Você está acompanhando aí a imagem. Não há vítimas. Além desta ocorrência e uma outra no bairro Sagrada Família, um muro caiu sobre a calçada e a Defesa Civil fez vistoria no local. Nessas duas situações, Gisele, não há risco aí para os imóveis vizinhos, que é sempre uma preocupação nesses deslizamentos. A Defesa Civil de Belo Horizonte continua em alerta em razão do tempo fechado em toda a região metropolitana. A previsão é de que continue chovendo na capital nas próximas horas e os agentes seguem aí monitorando as áreas de risco. Até agora, 63 árvores caíram na Grande BH, dá para imaginar isso por causa da chuva? E ainda o Corpo de Bombeiros disse que outras 18 árvores com risco de queda foram cortadas. Até ontem, para se ter uma ideia, já havia chovido quase a metade do esperado para novembro, ou seja, 109 milímetros, o que corresponde a 35%. Gisele. É isso, Dimara, é alerta para todo lado, né? Obrigada pelas informações. Em poucos dias, uma das mais importantes datas para o comércio mundial deve movimentar as lojas e os sites na internet. É a Black Friday, que oferece descontos ao consumidor. Aqui na capital já tem promoção, mas tem que ficar de olho, viu, gente, para saber se os preços realmente estão valendo a pena. As empresas estão cada dia mais criativas. Afinal, é tarefa delas garantir faturamento com ou sem crise. E para isso, antecipam o Natal ou prolongam o Carnaval. Até a Black Friday está chegando mais cedo. A bem da verdade, em outubro já havia lojas lançando promessas irresistíveis. Mas cá entre nós, muitas vezes a distância entre as promessas e a realidade é enorme. Desde estoque baixo, que atende a apenas meia dúzia de compradores, até entregas que nunca são feitas. Por isso, todo consumidor tem que ser um pouco detetive. No Brasil, a Black Friday já chegou ganhando o apelido de Black Fraud, porque havia muita enganação, como lojas que aumentavam os preços nos dias anteriores para baixar depois. Foi assim até o ano passado, com algumas exceções. Por isso, as reclamações continuam e não é contra peixe pequeno só. Se você pesquisar a lista das empresas com mais reclamações na Black Friday, vai ver grandes marcas. Vamos ver como será neste ano. Como faturar virou uma questão de vida ou de falência, pode ser que as empresas levem essa promoção mais a sério. Em Uberlândia, o grande número de assassinatos de homossexuais chama a atenção da polícia. Você vai ver depois do intervalo. E a chegada do final do ano pode ser um atrativo para o bolso? Tem gente que já está lucrando com o Natal sem sair de casa. Quer saber como? É já no próximo bloco. Estão presos os 3 suspeitos de matarem um dentista que desapareceu na última quinta-feira. As investigações foram do Grupo de Prevenção a Homicídios da Polícia Militar, juntamente com o Ministério Público. Os levantamentos levaram os policiais até a casa desses 3 homens, no bairro São Lucas, em Uberlândia. Foi lá que tudo teria acontecido.
Elton Ivo, de 36 anos, foi encontrado morto no domingo às margens do Rio Tijuco. Esse homem, chamado Tiago Ferreira, disse à polícia que foi contratado para um programa sexual através de um bate-papo na internet. Ele confessou ter estrangulado o dentista depois de um desentendimento. Tudo isso teria acontecido na noite da última quinta-feira, dia do aniversário do assassino. Durante o encontro, eles se desentenderam. O autor veio estrangular a vítima, matou o dentista e contou com a participação dos outros dois para ocultar o cadáver e posteriormente, abandonar o veículo da própria vítima. Não vou falar mais nada não, já falei que tinha que falar. Você conhecia o Elton? Não. Esses outros dois rapazes teriam ajudado a carregar o corpo até as proximidades da MGC 455, onde abandonaram o cadáver. Meu amigo, o cara pediu só para me ajudar a carregar ele desmaiado do quarto para o carro, amigo. Eu não fiz mais nada, amigo. Mais nada eu fiz. Você conhecia o Elton, que era dentista? Não conhecia não, amigo. Não conhecia. Para mim ele só estava desmaiado, meu amigo. Você não sabia que ele estava morto? Não, senhor. Não sabia. Eu vim morar com meu primo aí, ó. E agora esse povo vem com o rolo, que esse amigo dele aí, veio jogar uns trem pra cima da gente, mexer com o rolo. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas você chegou a ver o Elton morto? Não, não vi nenhum morto, não. Você é doido. Você acha por que ele matou o Elton? Eu vou lá saber, eu nem conheci esse cara direito. É amigo do meu primo aí, ó. Com os suspeitos, a polícia encontrou o celular do dentista. Também apreenderam outro aparelho, chips e cartões de memória que vão ajudar no fechamento das investigações. Segundo eles participaram no momento que ajudaram a colocar o corpo dentro do veículo, deslocaram até a divisa com o município de Prata, desovaram o corpo debaixo da ponte e depois retornaram para a cidade de Uberlândia e abandonaram o veículo. Agora, como eu disse, durante as investigações foi apreendido aí o material que eles utilizaram para marcar o encontro, o próprio smartphone, o computador. Então, a partir daí, a promotoria vai ter condição de avaliar se eles já se conheciam antes, já foi apenas esse encontro. A quantidade de homossexuais mortos em Uberlândia nas últimas semanas tem chamado a atenção da polícia. As autoridades não confirmam as relações entre os crimes, mas os casos acenderam a desconfiança dos grupos LGBT, já que todos eles aconteceram depois de encontros marcados pela internet. Primeiro, Guilherme Pagotto, 23 anos, desapareceu depois de dizer para a mãe que iria encontrar com um rapaz. O corpo dele foi localizado 2 dias depois. Elton Ivo, de 36 anos, estava desaparecido desde quinta passada. Os dois eram homossexuais e tiveram um triste fim, depois de marcar encontros pela internet. Nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil e nem mesmo o Ministério Público confirmam as ligações entre as mortes de homossexuais registradas nos últimos dias em Uberlândia. Alguns sites de notícias na internet chegam a divulgar 4 mortes que estariam ligadas a grupos de extermínio. As autoridades consideram as informações precipitadas. Mesmo assim, os acontecimentos têm assustado a comunidade LGBT. Esse jovem homossexual, que prefere não se identificar, diz que a sensação é de medo, principalmente entre aqueles que usam aplicativos de relacionamento. As pessoas agora estão mais preocupadas até em mostrarem o próprio rosto, a própria identidade nesses aplicativos. E aumentou não só entre a comunidade LGBT, mas entre também as pessoas que conhecem, né? Os amigos sempre mandam a notícia avisando, falando para tomar cuidado e para a gente ficar mais cauteloso em relação a esses encontros mesmo. Esse professor de psicologia da Universidade Federal de Uberlândia acredita que é preciso ir além da preocupação com os aplicativos de relacionamentos. Para ele, é essencial o debate mais amplo sobre a homofobia na sociedade. O que a gente precisa entender é que a morte deles, se confirmada que tem uma relação com a questão da orientação sexual, faz a gente lembrar de como a homofobia está presente em nossa sociedade. O que a gente precisa são de campanhas educativas e da criminalização da homofobia no nosso país. O Natal já está aí, esse período do ano geralmente rende bons lucros para muita gente. Olha só.
Como não se encantar com a beleza do Natal? A mesa para a ceia é montada com carinho e dedicação em cada detalhe. Amigas desde sempre, Elaine e Eliane, há quase 6 anos, confeccionam artigos como jogos americanos, suplás e porta-guardanapos. A gente já gostava de montar mesa, já achava lindo. E tinha pouca procura, a gente procurava porta-guardanapo e não encontrava. Aí a Elaine e eu tivemos essa ideia de montar. Aí a gente monta os porta-guardanapo um por um, e a gente olha tecido, vê qual porta que vai ficar bonito, que vai combinar. E aí foi surgindo e tem 5 anos que a gente faz. É muito prazeroso, muito bom a gente juntar as duas coisas, né? A amizade minha com a minha sócia, claro, ela sempre me ajudando, e a gente ir em frente com aquilo que a gente gosta de fazer e que sempre fez. E é em setembro que elas iniciam a produção com tema natalino. Os artigos são expostos na internet. E é nessa época do ano que as vendas aumentam em cerca de 20%. É como se fosse um 13º. A gente investe mais, mas também vende bem mais, né? Então fica bom demais para a gente. Esse momento é mesmo uma ótima oportunidade para aumentar o faturamento, ainda mais esse ano em que a instabilidade econômica atingiu muita gente. Aqui, a Amanda, por exemplo, investiu em doces e bolos. O Natal é a época mais rentável do ano para mim, nós profissionais que trabalhamos nessa área. Eu chego a ganhar, a faturar, meu faturamento é quase 6, 7 vezes maior. E eu chego a trabalhar o mês de dezembro inteiro, todos os dias, de 7 da manhã às 10 horas da noite, sem parar. São estrelinhas de brownie que se transformam em uma saborosa árvore de Natal. Mini cookies com massa vermelha e o creminho da Mamãe Noel. E os cookies do Papai Noel. Nessa época, a Amanda vende 5 vezes mais. E o presente está pronto. Resolvi fazer presentes que consigam ser um preço bom e que seja legal de presentear. Que as pessoas fiquem felizes tanto de dar, tanto quanto de receber, e que por um preço bom, que não seja tão caro para apertar as pessoas no final do ano. Cerca de 3.000 pessoas saíram de casa hoje para dar uma volta na Pampulha. Eles abraçaram a lagoa. A ideia era fazer o maior abraço em espaços abertos no mundo. E eles conseguiram, Luciana? Quase, viu, Gisele? Não foi possível abraçar os 18 quilômetros de orla, mas a intenção já valeu demais, né? Foi ótima essa intenção de abraçar aí o novo patrimônio cultural da humanidade. Crianças, adultos, idosos, famílias inteiras participaram desse ato na tarde de hoje. Houve, inclusive, cultos religiosos, atrações culturais. Essa ação aí teve apoio da Bellator e da Fundação Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte. Abraços são sempre muito bem-vindos e transmitem o melhor que há dentro de cada um de nós, não é mesmo, Gisele? É isso, Lu, muito bacana, obrigada, viu? E olha, uma última notícia, um homem teve 80% do corpo queimado em um grande incêndio que acontece agora em uma borracharia de Esmeraldas, na região metropolitana de BH. A vítima foi encaminhada para o Hospital João 23. Segundo os bombeiros, uma casa e uma loja de doces também foram atingidas pelas chamas. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. E a gente finaliza essa edição de hoje com as imagens desse abraço bem bacana que aconteceu hoje lá na Pampulha. Esse gesto bacana de união, de solidariedade. E a Lagoa da Pampulha é sempre um lugar muito bonito, né? Para representar esse abraço aí dessas pessoas, dessas famílias. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.